Olá, caríssimos, sejam todos bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje nós continuaremos falando sobre a Igreja Católica. Falamos de dois aspectos da Igreja Católica. Ela é una e ela é santa no último vídeo. Hoje nós falaremos sobre os outros dois aspectos da Igreja Católica, que ela é católica e apostólica, tá bom? Vamos ver por que a Igreja Católica tem esse nome, desde quando a Igreja Católica tem esse nome também, e se realmente este é o nome da Igreja de Cristo, se é sim ou não, se Cristo queria que a Igreja se chamasse católica, ou que era outro nome que era para ser dado, né? A gente vai ver tudo isso nessa aula, certo? Bom, então para nós entendermos, né, nós falamos na semana passada que a Igreja Católica, que a Igreja de Cristo, ela é una e santa, certo? Então aqui nós já temos ainda o tema da semana passada, essas duas aqui, e aqui nós teremos o tema dessa aula de hoje, certo? Vamos lá. Para falarmos, então nós falamos disso, né, que já dei a minha introdução. Vamos falar então da Igreja como sendo católica. O que quer dizer católica? Primeiramente, a gente precisa entender que esse tema, esse nome, ele não foi dado pelos apóstolos, né? A gente sabe disso. Mas ele foi dado um pouco depois dos apóstolos. Ou seja, pessoas que conheceram os apóstolos deram o nome de Igreja Católica. Por que Igreja Católica? Bom, o que quer dizer católico? Católico por causa do nome, por causa da sua fonte. A palavra católico significa universal, ou seja, no sentido de totalidade, segundo a totalidade ou segundo a integridade. Então, não existe só um aspecto, mas existem dois aspectos que levam a essa universalidade do nome da Igreja Católica, né? O significado de universal, que é católico, do grego, né? A Igreja Católica num duplo sentido, porque Cristo está por inteiro presente nela, ou seja, universalmente Cristo está em toda ela, e também porque Cristo envia esta igreja a todos os homens, certo? Vamos lá então. A cabeça, que é o Cristo, unida ao corpo, implica que a igreja recebe dele a plenitude dos meios de salvação que ele quis. Então aqui nós temos uma confissão de fé reta e completa, uma vida sacramental integral e um ministério ordenado na sucessão apostólica. Então, o que quer dizer isso? Que toda a vida da igreja, seja ela na fé, seja ela no sacramento, seja ela nos ministérios, ela é ordenada e, na verdade, ela é integral. Ou seja, Cristo está universalmente, integralmente na Igreja Católica. Cristo está integralmente em sua igreja, certo? Então, é como se eu dissesse que não há uma só parte de Cristo que esteja fora da igreja, certo? É na igreja de Cristo que você encontra o Cristo totus, o Cristo total. E também porque Cristo envia a todos, ou seja, a toda a universalidade de homens, a todos os homens, esta igreja. Todos os homens são chamados a fazer parte do povo de Deus. Este povo está destinado a estender-se a todo mundo para se cumprir o desígnio da vontade de Deus, que criou a natureza humana na unidade e decidiu, enfim, reunir na unidade os seus filhos dispersos. Então, Deus escolheu um povo e desse povo ele fez surgir o Cristo. Deus escolheu o povo de Israel e deste povo ele fez surgir o Cristo. E esse Cristo convida a todos, por meio da igreja, a todos
a essa unidade. Então, os filhos dispersos, aqueles que não participavam do povo de Deus, né, do primeiro povo de Deus, do povo escolhido de Deus, agora sim faz parte deste povo escolhido. Então, ser chamado o nome católica também significa porque é um chamado a que a igreja vá a todos os povos, a todas as nações, não somente aos judeus, não somente aos eleitos, mas também a todos aqueles que foram escolhidos antes. Cada uma das igrejas particulares é católica. Então vamos lá. Em todos os lugares, a Igreja de Cristo está presente verdadeiramente em todas as legítimas comunidades locais de fiéis, que, unidas aos seus pastores, recebem também elas, no Novo Testamento, o nome de igrejas. Então, igrejas são todas aquelas igrejas locais, que nós chamamos hoje de arquidioceses, né? Se você olhar também no Novo Testamento, você vai ver lá que no Novo Testamento tem a igreja de Éfeso, que aí o próprio São Paulo escreve para os Efésios, tem a igreja de Colosso, que São Paulo escreve para os Colossenses, a igreja de Filipo, onde o São Paulo escreve para os Filipenses. Nós olharmos o Apocalipse também, né? Nós temos a igreja de Laodiceia, a igreja de não sei o que, tem várias igrejas lá, se eu não me engano, São João ele enumera 7 ou 8 igrejas, ou 9 igrejas, eu não me lembro bem, que são as igrejas. Na verdade, o que ele está querendo dizer, eles são as arquidioceses. São os pequenos grupos de cidades, de locais, que se reúnem ali naquela região, né? E em torno daquela região tem o seu bispo, né? Que nós falaremos um pouco para frente, mas tem o seu líder regional, certo? Nelas os fiéis são reunidos pela pregação do Evangelho de Cristo e é celebrado o mistério da ceia do Senhor. Ou seja, é aquilo que a gente já falou aqui, né? Toda a liturgia, todos os sacramentos, eles são reunidos em 2 etapas, em 2 partes. A pregação da palavra e a comunhão do corpo de Cristo. Então, os fiéis eles se reúnem em torno do Evangelho e também comungam do corpo de Cristo. Nestas comunidades, ainda que muitas vezes pequenas e pobres ou dispersas, está presente o Cristo. Então, Cristo está presente em toda essa igreja. E o que seriam essas igrejas particulares? Igreja particular é a diocese, uma comunidade de fiéis cristãos em comunhão de fé e de sacramentos com o seu bispo, ordenado na sucessão apostólica. Falaremos daqui a pouco um pouquinho dessa sucessão apostólica, mas já falamos quando nós falamos lá de magistério, certo? Estas igrejas particulares são formadas à imagem da Igreja Universal. Então, existe a Igreja Universal. Imagina uma grande casa, dentro dessa casa tem uma casa menor, e dentro dessa casa menor tem uma casa menor ainda. Então, essa casa menor, ela é a diocese, certo? Ela é essa igreja particular. Dentro da diocese, existem as arquidioceses, que é uma igreja que abrange todos os aspectos necessários para se resolver problemas, certo? E dentro da igreja da arquidiocese, né, existe a grande igreja universal, que é governada pelo bispo de Roma, que é o Papa, que no caso é o Papa, certo? Hoje o Papa Francisco. O bispo é o líder da igreja particular e os seus fiéis lhe devem obediência. Então, a quem nós devemos obediência? Cada um deve obediência ao seu bispo. Então, você da Arquidiocese de Goiânia deve obediência ao seu bispo. Você da Diocese de Anápolis deve obediência ao seu bispo e assim por diante. Então, cada diocese, você deve obediência ao bispo. E o bispo, consequentemente, deve obediência e precisa estar em comunhão com o Papa. As igrejas particulares estão em comunhão
uma com a outra. E a mais importante, as igrejas particulares estão em comunhão uma a outra. E a mais importante dentre elas é a igreja romana, a igreja de Roma. E que, na verdade, é a igreja onde se centraliza todas as outras igrejas. Por quê? Porque lá foi onde o escolhido por Jesus, São Pedro, morreu. Então a diocese de São Pedro era em Roma. Quando ele morre em Roma. Então essa igreja foi instituída, a igreja de Roma, foi instituída como a igreja central. Todas elas são importantes, mas a mais importante delas é a igreja de Roma. A igreja romana, que preside a caridade, é excelente por causa de sua origem. Qual a origem? A sua origem em São Pedro. Toda a igreja deve necessariamente com ela estar de acordo. Então, se uma arquidiocese, uma diocese, ela deve estar de acordo com outra diocese, ela deve estar de acordo somente com a diocese de Roma. Estando em acordo com a diocese de Roma, não importa se ela não está em acordo com outras igrejas. Com outras igrejas. Obviamente que se a igreja, por exemplo, a igreja de Goiânia e a igreja do Rio de Janeiro, a igreja de Anápolis, a igreja de São Paulo, estão em comunhão com Roma, obviamente a igreja de Goiânia está em comunhão com a igreja do Rio de Janeiro, de Anápolis, de São Paulo, e assim por diante. E cumpre em si a promessa de nosso Senhor e estende a todas as igrejas, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ou seja, então essa é mais uma forma de Deus cumprir a sua promessa de que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E é nessa igreja, a igreja de Roma, que está instituído esta promessa e se estende a todas as outras. E o que é a igreja universal? Nós falamos de igreja então particular, agora falamos de igreja universal. Aqui nós falamos, olha, para você ter uma ideia, em todos os lugares aqui, nós dissemos da sua paróquia. Depois nós falamos da sua diocese. E agora nós vamos falar da igreja como um todo. Essa universalidade dessa igreja universal. Não é uma simples somatória ou uma federação de igrejas particulares. Não é como se fosse um megazord que vai juntando todas as igrejas assim e formam uma só. Não é isso, né? Não é uma federação. É uma igreja universal por vocação e missão que, lançando raiz numa variedade de terrenos culturais, sociais e humanos, então que existem, a gente tem que levar em consideração os variados terrenos culturais, sociais e humanos e toma em cada parte do mundo aspectos e formas de expressões diversos. Então, a igreja da África, ela se manifesta diferente da igreja do Brasil. A igreja do Brasil se manifesta diferente da igreja dos Estados Unidos e assim por diante. Então, a gente vai vendo que existe essa variedade, apesar de existir a unicidade, existir aquilo que une também, aquilo que é semelhante. Entre as igrejas particulares, há uma variedade de normas disciplinares, então as normas disciplinares podem mudar. Aquilo que vale para Goiânia pode não valer para Anápolis, isso depende do bispo, né? Isso depende do bispo de cada região. Os ritos litúrgicos também podem variar, tá bom? Então, às vezes, o rito litúrgico da África, muitas vezes pode ser diferente, certo? Então, quando você vai para uma diocese que seja um pouquinho mais diferente, tem algumas dioceses que elas são um pouco mais diferentes em todo mundo, certo? E essas dioceses, elas podem também celebrar ritos litúrgicos de forma diferente, apesar de que a sua essência do rito litúrgico é sempre a mesma, palavra e Eucaristia. Também os patrimônios teológicos e espirituais, ou seja, aquilo que é propriedade, né, teológica e espiritual pode ser mudado, pode ser até mesmo conhecimento do bispo e tudo mais, a forma como o Espírito Santo
a forma como o Espírito Santo se manifesta nessa diocese é diferente, porque o Espírito Santo sopra onde quer, da forma que quer. Quem pertence à Igreja Católica? Então, 3 grupos pertencem à Igreja Católica. Os fiéis católicos, ou seja, aqueles que estão sempre na Igreja Católica. Os cristãos que também acreditam em Cristo, ou seja, aqueles que, por mais que não estejam na Igreja Católica, não sejam fiéis católicos, os evangélicos, né, e assim por diante, né, os protestantes, assim por diante, mas que acreditam em Cristo. Eles, de certa forma, comungam, ainda que não plenamente, da Igreja Católica. Também os potenciais cristãos, que não são, mas podem ser católicos. Ou seja, aqueles que são chamados. Então, na verdade, o que eu estou falando aqui é que são todos. Ou seja, porque se a Igreja Católica ela é para todos, então todos que são chamados a ser católicos, podem ser católicos e fazem parte da Igreja Católica, então todos podem ser católicos, comungam, né, pertencem a essa igreja. Pertencem no sentido de que é terreno para a igreja pregar, para a igreja anunciar. Todos então são chamados à salvação. Os plenamente incorporados na igreja. Quais são aqueles que são plenamente incorporados na igreja? Os que têm o Espírito de Cristo. Então, todos aqueles que foram batizados, que têm o Espírito de Cristo, estes são incorporados plenamente na igreja. Os que aceitam toda a organização e os meios de salvação instituídos na igreja. Ou seja, aqueles que são obedientes à organização e os meios de salvação da igreja. Então, a pessoa que não só uma obediência ao bispo, não só uma obediência ao Papa, uma comunhão ao Papa, mas também participar dos meios dos sacramentos que a igreja oferece. Não que a igreja instituiu. Quem instituiu os sacramentos foi o próprio Jesus. Mas a igreja oferece estes sacramentos e o fiel ele deve participar plenamente de todos esses sacramentos, desses meios de salvação instituídos pela igreja. Aí fala que por que instituídos pela igreja? Porque Cristo faz parte da igreja. Então, se foi instituído pelo Cristo, logo, o Cristo sendo da igreja, logo foi instituído pela igreja. Que estão unidos, e aqueles que estão unidos no todo visível da igreja pelos laços da profissão de fé, dos sacramentos, do governo eclesiástico e da comunhão. Então, aqueles que participam da mesma fé, aqueles que participam dos mesmos sacramentos, aqueles que participam do mesmo governo eclesiástico, ou seja, estão sob o mandato do Papa, e aqueles que participam da mesma comunhão. Mas a incorporação não garante a salvação àquele que, por não perseverar na caridade, está no seio da igreja de corpo, mas não de coração. É aquele famoso cristão de IBGE. Então, ou seja, ela não garante a salvação para esse cristão, porque esse cristão ele não está comungando plenamente daquilo que lhe é oferecido. Então existe um banquete ali, a pessoa está comendo alguma outra coisa. E normalmente ela está comendo alguma outra coisa com as mãos sujas. É aquele cristão de IBGE que não procura se limpar constantemente. Aquele cristão que não procura os sacramentos constantemente. Então é necessário procurar todos os sacramentos, não um ou outro sacramento apenas, mas todos os sacramentos. A pessoa fala assim, eu só vou na igreja comungar. E às vezes algumas pessoas até falam errado, tomar a comunhão, alguma coisa assim, e tudo mais. Mas no sentido de que é um ato social, e nesse sentido, mas a pessoa não se importa, não se atenta a, por exemplo, confessar-se. Então, cristãos que não professam, e quais são a realidade dos cristãos que não professam integralmente a fé? Existem os cristãos que receberam o batismo, mas que não professam integralmente a fé, ou não estão em comunhão com o sucessor de Pedro. Estes, embora encontrem-se numa comunhão relativa e imperfeita com a igreja, encontrem-se numa comunhão relativa e imperfeita com a igreja católica. Então,
são pessoas que receberam batismo válido, certo? Batismo válido é aquele dado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por um ministro, responsável, né? E validamente também, válido também. Não é qualquer batismo. Existem alguns batismos, existem algumas outras igrejas que batizam nessa forma e esse batismo é válido. Mas quando a igreja não batiza nesta fórmula, o batismo dela não é válido, tá bom? A igreja ortodoxa, por exemplo, é uma das igrejas que é realmente válido, né, e uma das mais válidas, no sentido de que é a que abrange mais sacramentos válidos dentro dela. Quanto às igrejas ortodoxas, esta comunhão é tão profunda que bem pouco lhes falta para atingir a plenitude que permite uma celebração comum da Eucaristia do Senhor. Ou seja, é tão profunda a plenitude, essa comunhão entre a igreja ortodoxa e a igreja católica, que até lhes é permitido comungar, receber a Eucaristia verdadeiramente. Eles participam, celebram a Eucaristia perfeitamente, certo? Então, aqui nós falamos dos cristãos católicos e dos cristãos semi-católicos, vamos dizer assim, mas obviamente que esse termo não existe, mas são aqueles que não participam plenamente da Igreja Católica. E aqueles que não participam da Igreja e que não são cristãos. Bom, existe então a relação da Igreja com vários desses povos. Nós vamos falar sobre os judeus, sobre os muçulmanos, sobre as religiões não cristãs e sobre aqueles homens desfigurados que não têm religião, ou que não entenderam a religião, ou que vivem uma religião totalmente desfigurada, certo? Primeiro vamos falar sobre a relação da igreja com o povo judeu, com o povo judaico. Aqueles que ainda não receberam o evangelho estão também, de uma e de outra forma, ordenados ao povo de Deus, diz o Concílio Vaticano II. Há um laço que une a igreja de Cristo, ao povo judaico. A fé judaica é uma resposta à revelação de Deus na antiga aliança. É do povo judaico que Cristo nasceu segundo a carne. E o povo de Deus da antiga e da nova aliança tendem para fins semelhantes, a esperança da vinda ou do regresso do Messias. Vamos lá, o que é isso aqui? Vamos trocar em miúdos isso aqui, como sempre a gente faz. Existe uma comunhão, existe algo semelhante. É como se o catecismo ele estivesse dizendo aqui, olha, essas pessoas, por mais que elas não sejam cristãs, elas têm alguma semelhança com a gente. Elas têm alguma semelhança, e a gente vai falar essas semelhanças. E essas semelhanças são um caminho para a salvação deste povo também. São um caminho para a salvação deste povo. Quais são as semelhanças do povo judaico? É a espera ou o regresso do Messias. No caso, nós esperamos o Messias. E eles também esperam o Messias. Só que no caso, nós esperamos o regresso do Messias. Eles esperam a primeira vinda do Messias. Certo? Eles esperam a primeira vinda do Messias. O cumprimento da palavra para os judeus será no mesmo momento em que se cumprir a palavra do regresso de Jesus para nós, da sua parousia. E a relação da igreja com os muçulmanos? Você acha que o catecismo não ia falar sobre os muçulmanos? Olha só, hein? Imagina, você vai ler o catecismo e está falando sobre muçulmanos. Quais são as relações, aquilo que é semelhante, aquilo que une a Igreja Católica, no sentido de unir, não no sentido mas no sentido de ser semelhante. O desígnio da salvação envolve igualmente os que reconhecem o Criador e guardam a fé de Abraão. Neste caso, estão os muçulmanos. Então, os muçulmanos eles guardam a fé de Abraão e acreditam, reconhecem o único Deus como Criador. Adoram um Deus único e misericordioso. Eles também adoram um Deus misericordioso e único que há de julgar os homens no último dia. Então, esta é a semelhança entre católicos e muçulmanos. Olha só, tá vendo? Você acha que não tem? A gente não consegue pensar nisso, mas
O catecismo ele vai explicar isso para a gente. E a relação da igreja com as religiões não cristãs? A ligação da igreja com as religiões não cristãs é a da origem e do fim comuns do gênero humano. Ou seja, o catecismo ele vai falar, o que ele está falando aqui é incrível, né? O catecismo vai dizer assim, Senhor, tá vendo os judeus ali? Eles até não acreditam em tudo que a gente acredita, mas salva eles porque é deles que veio deles que veio o nosso Senhor. Aí ele fala assim, olha, os muçulmanos, eles não acreditam na mesma coisa que a gente acredita, mas leve em consideração que eles acreditam no Deus de Abraão, leve em consideração que eles acreditam no Deus único. Aí ele chega e fala assim, e os não cristãos, Senhor, leve em consideração que eles são humanos. Leve em consideração que eles são humanos. Tá vendo como o catecismo, a igreja, ela se preocupa com a salvação de todos. E essa é a semelhança, então, porque são humanos. Olha só, tá vendo? Todos os povos formam uma única comunidade de uma origem única. Todos são humanos. Nas outras religiões existe uma busca de Deus, ainda que nas sombras e sob imagens do Deus desconhecido mais próximo. Esse Deus desconhecido mais próximo é uma menção àquela passagem onde Paulo ele vai em Roma e ele vê várias estátuas de deuses ali, e ele vê ao Deus desconhecido. E ele começa pregando, a partir dessa imagem, dessa estátua, Deus desconhecido, falando assim, o Deus que vocês desconhecem, nós conhecemos. E é o Deus único e verdadeiro. Certo? E então, o que ele está dizendo aqui? Todas as religiões, aquilo que nós falamos lá no início, todas as religiões, elas têm essa tendência a procurar Deus, uma busca de Deus. Ainda que nas sombras, ainda que não revelado plenamente. Então ainda existe essa semelhança. Além da semelhança humana, né, também não seria tão... mas a semelhança da busca de Deus. As outras religiões, elas buscam Deus. Ainda que às sombras, sob imagens de um Deus desconhecido, que eles não conhecem. Certo? E esse homem desfigurado na religião? A religião, muitas vezes, usada, ou muitas vezes que não foi uma resposta adequada para o homem, ou o homem que não respondeu adequadamente à religião. Mas no seu comportamento religioso, os homens revelam também limites e erros que os desfiguram neles a imagem de Deus. Então, muitas vezes na religião, nós veremos homens que foram que por conta dos seus limites, que por conta das suas imperfeições, essa pessoa ela não entendeu a imagem de Deus nela, e ela vai corrompendo essa imagem, ela vai desfigurando essa imagem. Então eles se transviam em seus raciocínios, trocam a verdade de Deus pela mentira e preferem servir as criaturas ao Criador. Então existe essa idolatria, né? Ainda que velada, mas existe essa idolatria, porque é a troca do Criador pelas criaturas. E vivem e morrem sem Deus. Essas pessoas, elas vão vivendo ali, por mais que estão imbuídas da religião, envoltas da religião, elas vão vivendo e morrendo sem Deus. Então a igreja é isso, a reunião dos filhos em torno do Filho de Deus. Decora, grava bem isso. O que é a igreja? É a religião dos filhos em torno do Filho de Deus. Estes filhos desorientados e dispersos são chamados a se reunir na igreja do Filho de Deus. Então, onde nós somos chamados a nos reunir? Ao redor de Cristo. Ao redor de Cristo está a igreja, está a sua igreja. A igreja é um lugar onde a humanidade deve reencontrar a sua unidade e salvação. Então, a minha humanidade, a sua humanidade, a nossa humanidade, deve, encontrando-se com a humanidade de Cristo, une-se a essa humanidade, ou seja, torna essa unidade, reencontra essa unidade e reencontra também automaticamente a sua salvação, porque é Cristo que salva. A igreja é o mundo reconciliado,
Aqui nós temos algumas visões que a gente pode usar, né, imagens que nós podemos usar. É este mundo reconciliado, ou seja, o mundo ele está não reconciliado, mas a igreja ela faz parte desse mundo, mas faz parte de um mundo reconciliado. O barco que navega ao sopro do Espírito Santo. Olha, está escrito errado aqui. Ao sopro do Espírito Santo. E também pode ser assemelhado com uma arca de Noé, única que salva do dilúvio. Então, se você olhar a arca de Noé ali, na verdade, ela é uma alusão à igreja de Cristo, que só nela, só quem está nela, será salvo. Os filhos, os verdadeiros filhos da promessa, aqueles que abraçaram com fé, né, aquilo que é a salvação. Fora da igreja não há salvação. Essa é uma expressão dita por muitos padres, sempre dita pela igreja e que precisa ser muito bem explicada. Fora da igreja não há salvação. O próprio Bento XVI, ele por várias vezes ele se expressa dessa forma, né? E outros papas também se expressam dessa forma. E que parece um pouco arrogante da igreja falar isso. Mas se você se lembrar, e aqui nós fizemos esse caminho, esse processo, entender que a igreja não é somente nós, mas somos nós incorporados ao corpo de Cristo, incorporados à cabeça que é o Cristo. E aí você vai entender que, sendo Jesus a salvação do homem, esse Deus que salva, então fora de Cristo não há salvação. Mas vamos entender um pouquinho melhor essa expressão, essa afirmação. Significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça pela igreja, que é seu corpo. Então, é aquela menção que eu fiz, aquela imagem que eu fiz. O óleo derramado sobre a cabeça, ele se estende também por todo o corpo. A unção, a salvação, a unção que jorra da cabeça, ou seja, o suor que jorra da cabeça, ele transparece, ele escorre por todo o corpo. Então é isso, a igreja é necessária à salvação, porque Cristo é o único mediador e caminho da salvação que se faz presente no seu corpo, certo? Então a igreja é necessária à salvação porque Cristo é a igreja. Cristo é universalmente, integralmente, está integralmente na igreja. E os que ignoram o evangelho? Existem os que não tiveram acesso ao evangelho. E aí você vai me dizer, então esses não serão salvos? Bom, o catecismo ele vai dizer o seguinte: a estes essa afirmação não visa. Por quê? Porque eles não têm culpa, pois ignoram o Cristo e sua igreja. Quem são essas pessoas que ignoram o evangelho? Aqueles que não receberam, de alguma forma, contato com o evangelho. Não receberam. Então, muitas pessoas hoje, por exemplo, conhecem, sabem do nome de Jesus, que já viveram, que já foram na igreja, elas tiveram, ainda que parcialmente, contato com o evangelho. Eu não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando daqueles indígenas, daquela pessoa bem lá no norte da Coreia do Norte, né, e tudo mais. Ou pessoas que não têm contato com a civilização, né, e que a civilização, que a igreja não chegou até lá com o evangelho. Então, essas pessoas, elas não têm culpa, pois ignoram o Cristo e sua igreja. Podem conseguir a salvação, elas podem conseguir a salvação caso procurem Deus com um coração sincero. Então, vamos supor que aquele indígena, lá na Amazônia, escondida, ele não vai saber de Cristo, ele não conhece Cristo. Não tem como ele conhecer, humanamente não tem como ele conhecer. Mas ele busca Deus. Ele tem um Deus na sua cabeça, ele tem um Deus no seu coração, né? Uma imagem de Deus, ainda que seja pouca, mas ele tem uma imagem de Deus. E ele busca ele sinceramente. E ele se esforça para cumprir a sua vontade, aquilo que ele pensa ser a vontade desse Deus dele, que no caso é o próprio Deus, o nosso Deus, o verdadeiro Deus, infringindo, dando essa inspiração a ele. E ele vai entendendo isso de forma certa ou de forma duvidosa,
ou de forma distorcida essas instruções, essa vontade, conforme a sua consciência vai ditando, certo? Então, qual é o caminho da salvação? Alguns sem culpa sua ignoram o evangelho, são essas pessoas. Estes podem ser levados por Deus a conhecer a fé, sem a qual é impossível agradar a Deus. Então, o único caminho para a salvação é a fé. Aquele que acredita no Filho do Homem será salvo. A missão da igreja é evangelizar todos os homens possíveis. Então, diante dessa afirmação, diante dessa condição que fora da igreja não há salvação, a igreja convida todos a entrar na igreja. E a missão é uma exigência da catolicidade da igreja, certo? Então falamos sobre essa catolicidade da igreja, desse nome da católica. Aí eu falei, pensar assim, mas o surgimento do nome Igreja Católica surgiu ali depois dos apóstolos. Então, basicamente, o nome era outro antes. Bom, se você pensar em você, quando você foi gestado, ou seja, quando você foi gerado dentro do ventre da sua mãe, às vezes a sua mãe nem sabia que você existia ainda. Ela demorou um tempo para descobrir que estava grávida, né? Nesse período você não tinha nome, um nome público, né? Ninguém sabia o seu nome, porque não sabia nem que você existia. Depois que antes de você nascer, até descobrir, ou melhor, até descobrir o seu sexo, até fazer o chá revelação seu, você não tinha nome também. A gente não dá nome para um bebê que a gente não sabe o sexo. Então, não foi dado. Você não tinha esse nome. A igreja tem esse período também, de que vai procurando a sua identidade, vai encontrando a sua identidade. Quando encontrou a sua identidade, ela definiu, olha, o nome da Igreja Católica é este. Mas o nome da Igreja Católica todo não é Igreja Católica. É Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Certo? Então, é por conta disso. Então, quando alguém fala assim, porque foi Constantino que instituiu a Igreja Católica. Não foi, gente. Não foi. Quem instituiu a Igreja Católica foi o próprio Senhor e na cruz. O mandato missionário. Então, a igreja foi enviada por Deus às nações para ser o sacramento universal da salvação. Então, essa salvação que só acontece pela igreja, foi a igreja foi mandada a salvar, a levar a salvação a todas essas pessoas. A igreja, em obediência a seu fundador, que é o Cristo, procura incansavelmente anunciar o evangelho. Mateus 28, 19, 19 a 20, é esse mandato, é essa ordem de Deus. E depois, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo quanto vos mandei. E eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Está vendo aqui, mais uma vez, essa universalidade de Cristo? Estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Falamos também do batismo aqui. Essa passagem fala do batismo. Essa passagem também fala da evangelização, ensinando-os a observar tudo quanto vos mandei. E esse ide é o mandato a todas as nações. Mais uma vez, a identidade da Igreja Católica. Ide a todas as nações, ou seja, a todo o universo. A todo o universo, entendeu? Universal, católica. Conseguiu entender aqui? Viu da onde veio o universal aqui? Viu que não veio de Constantino? Viu que não veio de Santo Ambrósio? É muito anterior a isso e veio palavras do próprio Senhor Jesus. A origem e o fim da missão. Então, a origem da missão da igreja é o eterno amor da Santíssima Trindade. Então, a igreja só é missionária porque ela tem a sua origem na Santíssima Trindade. E o seu fim, o fim da missão da igreja, o fim último da missão consiste em fazer todos os homens participantes na comunhão existente entre o Pai e o Filho no espírito de amor. Então, o fim, o início, a origem é a Santíssima Trindade e o fim é também a Santíssima Trindade. Quais são os motivos da missão? Os motivos da missão são dois: o amor
e a verdade. Então, esses devem andar unidos. O amor e a verdade devem andar unidos para que essa missão aconteça. O amor é o motivo da missão da igreja de Cristo, porque o amor de Cristo nos impele. E também a verdade, esse desejo pela verdade que a Igreja Católica tem. Deus quer a salvação de todos mediante o conhecimento da verdade. Então, você não pode mentir para conquistar almas, mentir para evangelizar. Você tem que falar a verdade para aquela pessoa. Então, pregadores que falam, que passam a mão na cabeça, olha, Deus é misericórdia, e não se lembra da sua justiça, esses pregadores, eles estão mentindo e não estão na verdade. A salvação está na verdade. Os que obedecem à moção do Espírito da verdade estão já no caminho da salvação. Ou seja, aquelas pessoas que procuram a verdade, eles já estão no processo de caminho de salvação. Santo Agostinho e outros santos também, Santa Edith Stein, eles foram salvos graças à sua racionalidade e na sua busca pela verdade. Ou seja, por conta da sua razão, por conta do seu conhecimento científico, principalmente Santa Edith Stein, por conta do seu conhecimento científico, eles encontraram, nessa busca da verdade, eles se encontraram com Deus. Certo? Ou seja, eles estavam a caminho. Não chegaram à salvação, não tinham chegado à salvação. Então, ou seja, aquela pessoa que gosta da verdade, que procura saber a verdade, que não se esconde, que não mente para si, essa pessoa já está no caminho da salvação. Ainda não chegou à salvação, mas está no caminho. A verdade foi confiada à igreja e esta deve sair ao encontro daqueles que procuram a verdade. Então, ou seja, existem essas pessoas que têm um desejo pela verdade e a igreja deve falar assim, olha, vamos até ela, vamos até essas pessoas, porque essas pessoas têm sede da verdade como nós. Os caminhos da missão. São João Paulo II dizia, o protagonista de toda a missão eclesial é o Espírito Santo. Não era para abrir isso aqui, não. É o Espírito Santo. Ele que conduz a igreja, o Espírito Santo é que conduz a igreja, e a igreja, por sua vez, prolonga a missão de Cristo, que é anunciar a boa nova. Então, o Espírito Santo, ele anuncia, o Espírito Santo, ele é o protagonista da missão, e ele faz na igreja o que ele fez no Cristo. Ele ajuda, ele auxilia, ele nessa unidade, ele ajuda nessa missão, ajuda a igreja nessa missão de anunciar a boa nova. Pelo mesmo caminho que Cristo seguiu, a igreja deve seguir. Quais são os caminhos? Quais são o caminho que Cristo seguiu? Cristo seguiu o caminho da pobreza, da obediência, do serviço e da imolação de si mesmo até a morte. Então este é o caminho que a igreja também deve seguir. O caminho da pobreza, ou seja, não se apegar aos bens terrenos, o caminho da obediência, que importa agradar mais a Deus do que aos homens, o caminho do serviço, de ser o último, de escolher o último lugar, e o caminho da imolação, do sacrifício, dessa doação de si como caridade. E quando existe uma incoerência entre a mensagem e o mensageiro? Quando existem aquelas pessoas que elas falam do evangelho, mas não aparentam viver o evangelho. E aí? Muitas vezes encontramos uma distância entre os que portam a mensagem da própria mensagem. Ou seja, pessoas que são totalmente incongruentes com o evangelho que eles pregam. Avançar pelo caminho da penitência e da renovação é a saída para diminuir essa distância. Então, a distância que existe entre essas duas realidades, nós precisamos sempre convidar as pessoas à penitência e à renovação, independente de quem sejam elas. Padres, bispos, leigos, qualquer pessoa deve sempre estar imbuído com esse sentimento de penitência e de renovação. A Lumen Gentium, que é uma encíclica do Concílio Vaticano II, vai dizer assim: assim como foi na pobreza e na perseguição que Cristo realizou a redenção,
Assim também a igreja é chamada a seguir pelo mesmo caminho para comunicar aos homens os frutos da salvação. Qual é o caminho? O caminho é a pobreza e a perseguição. E precisa ser dado passos com paciência. Essa missão precisa ser dada com paciência. A missão da igreja é fazer crescer o Cristo na sociedade, assim como o fermento no bolo. Então, a missão da igreja é fazer crescer Cristo, importa que ele cresça, João 3,30, importa que ele cresça e eu diminua. Então, quanto mais Cristo aparecer, menos a igreja aparecer, melhor. É esse fermento. A igreja é esse fermento, é esse sal na terra, é essa luz no mundo que gera em Cristo. Então, existem 4 passos. 4 passos que precisam ser dados com paciência. O primeiro passo, então, é esse anúncio do Evangelho aos povos e grupos que ainda não acreditam em Cristo. Então, a igreja ela deve estar sempre disposta a anunciar o Evangelho a estes povos. Anunciado o Evangelho, ele se estabelece as comunidades cristãs. Aqueles que aderirem ao Evangelho, eles vão ser aquela comunidade cristã ali no local, que sejam sinais da presença de Deus no mundo. Então existe esse estabelecimento das comunidades cristãs. Terceiro passo, estabelecido essas comunidades cristãs, existe o processo de enculturação para encarnar o Evangelho nas culturas dos povos. Então, às vezes, uma nova comunidade surge ali no Nordeste, né? E aí existe uma cultura do Nordeste que é diferente de uma cultura do povo goiano, né? Então, essa cultura ela vai influenciar as comunidades, porque as pessoas não podem deixar, elas não vão assumir uma cultura que não é delas. Elas vão continuar na sua cultura, mas vivendo a sua cultura conforme o Evangelho, certo? Então, se existem coisas que são contrárias da cultura das pessoas ao Evangelho, ela vai se abster disso, certo? E o último, 4º passo, é conhecer e reconhecer os fracassos. Então, volta e meia, essas comunidades elas podem cair, podem vacilar, podem errar, e elas precisam conhecer e reconhecer os seus fracassos. Como manter essa unidade cristã? A missão da igreja requer um esforço em ordenar a unidade cristã. Então, outra missão da igreja também manter essa unidade cristã. As divisões entre os cristãos impedem a igreja de realizar a plenitude da catolicidade que lhe é própria. Então, essas divisões elas vão impedindo de realizar a plenitude dessa catolicidade, dessa universalidade. E aí nós temos essa ordem da igreja de procurar unir os cristãos novamente. Aqueles que estão dispersos, aqueles que estão distantes, chamá-los a voltar. São filhos que lhe pertencem pelo batismo. Esses filhos que foram embora são filhos que pertencem ao batismo, mas que se encontram separados da plenitude da comunhão com ela, certo? Mas tudo isso deve ser feito não de uma imposição, mas com um diálogo respeitoso. Manter um diálogo respeitoso com os que não aceitam o Evangelho é um ponto que deve sempre ser lembrado. Pode-se tirar proveito deste diálogo, aprendendo a conhecer, olha aqui bem, essa parte em amarelo aqui, ó, né? Aprendendo a conhecer melhor tudo quanto de verdade e graça se encontrava já entre os povos, como que por uma secreta presença de Deus. É como se dissesse assim, olha, aquilo que eu falei de Paulo, né? Aquilo que eu lembrei de Paulo. Ele vê aquela oportunidade ali, ao invés de ele falar assim, olha, vocês estão errados, está tudo errado aqui, ele fala assim, olha, vocês estão no caminho para encontrar Deus. Falta pouca coisa. Falta pouca coisa. Olha que maravilha. Se a gente conseguir entender isso, que a evangelização, que o anúncio de Deus é muito mais do que falar o que está errado, é muito mais do que falar o que está certo na pessoa e motivar a partir do que está certo, do que falar o que está errado. Então, você vê uma oportunidade em uma pessoa, você vê uma pessoa longe de Deus, mas que ela tem alguma coisa perto ali,
de Deus. Você fala assim, nossa, que bom isso. Isso aqui poderia te levar a esse outro passo aqui. Entendeu? É nesses passos que a igreja confia. É nessas semelhanças, é nessas particularidades que são verdades na pessoa que podem ser o caminho para a salvação dessa pessoa. Então se anuncia a boa nova aos que ignoram, é para consolidar, completar e elevar a verdade e o bem que Deus espalhou. Então esse anúncio da boa nova é aos que ignoram a boa nova, aos que ignoram o evangelho, é para que consolide, complete e eleve a verdade e o bem que Deus espalhou entre os homens e os povos para os purificar do erro e do mal. Certo? Então aqui nós falamos, nessa primeira parte, nesses 52 minutos, meu Deus, é muito tempo, é muita coisa para falar. Falamos sobre a catolicidade. E agora, brevemente, vamos falar sobre a igreja como apostólica. Então, vamos lá. Apostólica por causa da sua fonte. A igreja é apostólica porque está fundada sobre os apóstolos. E isto em três sentidos. Foi e continua a ser construída sobre os apóstolos, guarda e transmite a doutrina recebida dos apóstolos e continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até o regresso de Cristo. Vamos lá. Então o início, meio e o fim desta igreja são os apóstolos. Foi e continua a ser construída sobre os apóstolos. Os apóstolos são essas testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Também guarda e transmite a doutrina recebida dos apóstolos. Então, não somente porque é fundada nos apóstolos, construída a partir dos apóstolos, mas também porque é construída a partir do que os apóstolos ensinaram. A doutrina dos apóstolos, recebida por eles, com a ajuda do Espírito Santo que nela habita. E continua a ser ensinada e santificada e dirigida pelos apóstolos até o regresso de Cristo, graças àqueles que lhes sucedem no ofício pastoral, no caso, o colégio dos bispos, no caso, aqueles que são sucessores dos bispos e dos apóstolos, os bispos e o Papa. O enviado envia os escolhidos. Cristo é o enviado do Pai. E desde o princípio de sua missão pública, chamou e escolheu os 12 que lhe aprouve. Ele escolheu todos os de seus discípulos, mas aqueles 12 mais particulares. Esses 12 serão seus enviados, e é o que significa a palavra grega apostolai. Apostolai significa enviados. Certo? Jesus então declara assim: assim como o Filho não pode fazer nada sem o Pai, assim também os apóstolos não podem fazer nada sem Jesus. Então, em João 5,19, Jesus fala que o Filho, que ele não pode fazer nada sem o Pai, e depois ele vai falar que os discípulos, os enviados do Cristo, do Filho, não podem fazer nada sem o Filho. Recebem não só a ordem, mas também o poder de cumprir a missão. Então, os apóstolos recebem a ordem e a missão de cumprir. Então, o que é intransmissível, aquilo que não se transmite, e aquilo que se transmite da tarefa dos apóstolos. Na tarefa dos apóstolos há aquilo que não se pode ser transmitido, ou seja, passado adiante. Eles não podem transmitir, os apóstolos não puderam transmitir, ou seja, passar adiante, serem testemunhas escolhidas da ressurreição do Senhor e os alicerces da igreja. Ou seja, eu não sou testemunha da ressurreição do Senhor. Eu acredito na ressurreição do Senhor. Você acredita na ressurreição. Você não é testemunha. Você não viu Cristo ressuscitado. Você não viu Cristo. Quem viu Cristo ressuscitado foram só os apóstolos que estavam lá. Na tarefa dos apóstolos há aquilo que pode ser transmitido, passado adiante. O que pode ser passado adiante? A transmissão do Evangelho, na certeza de que Jesus permanece com eles e com aqueles que eles enviarem. Certo? Falando dos apóstolos, agora vamos falar dos seus sucessores, os bispos. Os bispos são cooperadores imediatos dos apóstolos. Então,
no grego, episcopos, de onde se deriva a palavra episcopal, significa um superintendente, ou seja, aquele que vai auxiliar imediatamente o bispo, o apóstolo. Antes de ser aplicado este termo a um pastor da igreja cristã, empregava-se geralmente para designar o cargo de superintendente. Então, às vezes, um superintendente de uma obra é um episcopo, certo? Do grego, usado no grego. E aí, é esse superintendente. Os bispos são, então, cooperadores imediatos dos apóstolos, aos quais foram dados a tarefa de completar e confirmar a obra iniciada por eles. Certo? Após a morte dos apóstolos, eles o sucederam, assumindo o seu ministério. Assim, assim como Pedro recebeu a missão de apacentar as ovelhas do próprio Senhor Jesus, os apóstolos também receberam esta mesma missão. Então, lá João 21, onde Jesus ele fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro. Então, a mesma missão de Pedro, que é apacentar as ovelhas, é também dada aos apóstolos. Os apóstolos, então, repassaram essa missão para homens íntegros que foram escolhidos por eles, no caso, os bispos. E os bispos, por instituição divina, sucederam os apóstolos como pastores da igreja, de sorte que quem os ouve, ouve a Cristo, e quem os despreza, despreza a Cristo, e aquele por que Cristo foi enviado, ou seja, despreza a Deus. Para nós finalizarmos, vamos falar sobre esse apostolado, ou seja, sobre esse envio da igreja, né? Esse envio dos apóstolos. A igreja apostólica, no sentido de que ela é enviada também, não só no sentido de que ela vem dos apóstolos, mas também no sentido de que ela é enviada. Já falamos que apostólico é aquele que é enviado. Este apostolado é todo o movimento da igreja em cumprir a missão de Cristo, que é levar o evangelho, levar a boa nova. Toda a igreja é apostólica se permanece em comunhão de fé e de vida com a sua origem, ou seja, com Cristo, através dos apóstolos e dos seus sucessores, através de Pedro e dos apóstolos e dos seus sucessores. Ou seja, como eu vou estar em comunhão com a igreja? Quando eu estou em comunhão com os sucessores de Pedro e dos apóstolos. Toda a igreja é apostólica na medida que é enviada a todo mundo. Todos os membros da igreja, embora de modos diversos, participam deste envio. Existe então essa união vital com Cristo. Não adianta falar que é enviado se não tem uma união com Cristo. Cristo é a fonte e a origem de todo o apostolado. Sendo assim, dele dependem todos os ministros ordenados e os leigos para que este apostolado seja fecundo. Então, sem Cristo nada podemos fazer. Várias são as formas de apostolado. Existem as vocações diversas, existem as exigências dos tempos diversas, ou seja, há 500 anos a exigência do tempo era uma, a exigência da evangelização era uma, hoje a exigência é outra, e também os dons do Espírito Santo também são diversos, mas é sempre a caridade que é como que a alma de todo apostolado. Resumindo então, eu quero deixar esse trecho na íntegra aqui, esse trecho está na íntegra, é o último parágrafo que vai resumir toda essa questão que nós falamos nesses dois últimos vídeos. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. Na sua identidade profunda e última, porque é nela que existe desde já e será consumada no fim dos tempos. O reino dos céus, o reino de Deus, que veio até nós na pessoa de Cristo e que cresce misteriosamente no coração dos que nele estão incorporados até a sua plena manifestação escatológica. Então, todos os homens por ele resgatados e nele tornados santos e imaculados, na presença de Deus no amor, serão reunidos como o único povo de Deus, a esposa do Cordeiro, a cidade santa descida do céu de junto de Deus, trazendo em si a glória do mesmo Deus.
e a muralha da cidade assenta sobre 12 alicerces. Os apóstolos, cada um dos quais tem o nome de um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Certo? Amém? Então, essa é a nossa aula, ela ficou um pouquinho mais longa, né? Eu passei aqui uns minutinhos a mais, mas não importa, né? Que a graça de Deus possa cobrir os nossos corações diante disso. Então, viva a Igreja Católica. Não só no sentido de que damos glória à Igreja Católica, damos glória à Igreja de Cristo, mas viva, participe plenamente da Igreja Católica. Abuse no sentido bom, né? Experimente todos os sacramentos, experimente tudo aquilo que a Igreja pode oferecer para você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Só mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aqui. Então, se você viu esse vídeo um pouquinho mais contido, é porque agora eu estou gravando, são 4h48. Eu comecei às 3h48 a gravar esse vídeo aqui, tá bom? Então, eu estou falando um pouco mais contido, porque tem pessoas aqui na minha casa. Eu consigo falar, mas nesse tom de voz aqui. Então é isso. Por isso eu estou falando um pouquinho mais contido, se o áudio ficou um pouquinho baixo, se a minha voz às vezes ficou um pouquinho contida, é por causa disso. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Ficamos selados da proteção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.